Temos aqui os nossos convidados de hoje. Daniel José, deputado estadual em São Paulo pelo Partido Novo. Daniel, como você está vendo? Assim, você é deputado estadual, assim, qual que é o papel? Hoje o Rodrigo Maia, eu acho que teve um áudio aí que vazou, falando que vão tentar ficar o mínimo possível, fazer home office, que eu acho que é uma boa, deliberar. Mas assim, qual que é a sua visão, o que você está sentindo da parte dos... Eu acho que para os estados que estão mais afetados, né, para os lugares onde estão mais afetados com o coronavírus, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, as ações deveriam ser mais, de fato, mais enérgicas e mais duras. Por exemplo, o governo de São Paulo já possibilitou que funcionários com mais públicos, com mais de 60 anos, não venham trabalhar e trabalhem de casa. Perfeito. Né? Tem várias políticas públicas, por exemplo, ligadas à educação, que é a minha área onde eu trabalho de maneira mais próxima, que nessa semana, já a partir de hoje, as faltas não vão ser abonadas, né? Então elas não vão mais valer. E a partir da semana que vem não vai ter aula mais. Então, até um período interessante de transição, essa uma semana, que é o efeito da influência dos filhos nas famílias, né? Então, a partir do momento que os filhos ainda podem frequentar as aulas nessa semana e aprender sobre o coronavírus, eles vão poder depois educar os pais dentro de casa para que a partir da semana que vem as famílias se adequem e não tenha mais aula. E tudo isso de uma forma até com um pouco gradual, que é importante, porque senão o filho vai ficar com o avô. Isso, e aí é o pior efeito que pode existir. Sim. Né? Eu mesmo me preocupo, né? Eu tava até falando aqui com o Dan. Meu pai tem 96 anos de idade e essa semana vai ser aniversário da minha mãe, então eu tô em dúvida. Eu provavelmente não vou. Então é o tipo de coisa que a gente tem que buscar evitar de toda maneira. Claro que, enfim, muitas vezes o pessoal solta um alarde maior, tal, mas tem casos que são realmente muito complicados. A gente tem que tomar um cuidado mesmo, sobretudo essa questão aí dos idosos, né? Então, agora, qual que é o problema principal que eu vejo, assim? Muito pouca preocupação com a produtividade. Ou seja, vai para casa e não trabalha. Ou os alunos vão ficar em casa e eles não vão ter aulas. Então, como que as redes de educação, como que as empresas podem se adequar para que mantenham uma certa produtividade, mesmo estando um período um pouco mais remoto? E olhando na situação das escolas públicas, isso é muito complicado, né? Tem vários governos estaduais tentando colocar aplicativo, videoaula, videoaula, tal, e um aplicativo já que mesmo sem internet o aluno consiga acessar, né? Então, nas universidades, sobretudo as particulares, já estão implementando várias ferramentas de aula online, com o Zoom, tem várias ferramentas, né? Nos Estados Unidos, todas as universidades boas estão fazendo isso. Google disponibilizou Hangouts, Groups. Agora tem um mínimo gratuito. de Agora, dias letivos, né? Tô falando do ensino básico mesmo. Tem um número mínimo de dias letivos. Tem. Então, se não começar a repor, se não começar a faltar, tem que repor. Então, discutindo... Essa crise, né, é uma oportunidade pra gente até aprimorar o sistema de educação, porque até hoje a educação pública nunca trabalhou tanto com ensino à distância. E pelo menos um percentualzinho poderia ser ensino à distância. Então, por que não utilizar esse momento para buscar melhorar, né, essas redes assim, de ensino remoto, para poder implementar aí nos próximos anos que a gente tem pela frente. Nas universidades públicas eu me preocupo muito, porque todos os alunos vão ter as aulas canceladas, mas eu não vejo nenhuma universidade pública com o mesmo dinamismo das universidades particulares, que já tem as plataformas, que já tem o plano de aula. Por exemplo, o INSPER, né, onde eu estudei, né, já tem todo o plano definido, não vai ter nem monitoria cancelada, vai ter tudo funcionar da maneira mais normal possível. Americanas, né? Também, né? Eu fiz mestrado lá em Yale, nos Estados Unidos, né, e a gente, não tem essa, assim, de ter um lockdown, né, uma quarentena e não ficar sem fazer nada. Não é férias. Não é férias. Você tem um monte de atividades, tem que ler livros, tem que correr atrás. Tem aulas que estão acontecendo online, só que à distância com os professores. Tem aulas que são gravadas, mas o professor está online no horário das aulas. Então, assim, a gente não pode fazer com que isso seja uma perda tão grande para os alunos, sobretudo, dado que a educação pública no Brasil já é um desastre completo. Eu queria saber da opinião do deputado, como é que você vê essa briga do executivo com o legislativo e o senhor também, o senhor professor, na questão econômica? Como é que é possível uma saída para essa briga parar e o Brasil andar e tal?
Eu acho que são nessas situações de crise que as lideranças têm que entrar e cumprir o seu papel, dando o exemplo e fazendo as ações mais baseadas em evidências e no que a gente tem de fatos disponíveis. Então, o que eu vejo, no final de contas, é que essa manifestação nunca deveria ter acontecido. Eu achei legal o Tomé ter falado que nas ruas deu um passo atrás e muito ponderado, né? Eu acho que isso é uma atitude bastante coerente. No meu ponto de vista, é claro que as ações elas não podem ser universalizadas para todos os lugares, porque elas têm situações diferentes de nível de complexidade. Então, por exemplo, São Paulo é a situação mais complexa de todas. Aqui o governo tem que ser muito enérgico. No Rio de Janeiro também. No Acre ainda não, mas tem que ficar já no radar, tem que ficar esperto. Então, o que eu vejo, pelo menos assim, meu ponto de vista sobre o que o Bolsonaro tem feito, né, eu concordo com as políticas públicas que eles têm implementado na área econômica. Enfim, eu sou entusiasta de várias das políticas que eles estão levando para frente. Mas a ação e a conduta do presidente Bolsonaro, para mim, não está adequada. Ele está deixando muito a desejar como líder nesse momento de crise. Deputado, como liberal, há uma discussão agora entre o que seria prioridade, as reformas ou algum tipo de gasto público para sanar essa crise. Qual é a sua opinião? Em que lugar o senhor se coloca nessa discussão? Então, eu vejo que, pelo menos na realidade da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, esse momento pode ser um momento oportuno para realizar reformas. Porque já tem greve, já tem, enfim, entre aspas, né? As aulas já estão sendo canceladas e por aí vai. Então, não tem tanto o efeito dessa pressão, assim, de grupos corporativistas para que reformas não aconteçam. Eu acho que é uma oportunidade grande. Agora, eu também sou muito entusiasta do que o Tomé falou, dessa ideia de usar o fundo partidário para destinar recursos para o combate. Super O maior erro, se a gente tivesse que escolher uma coisa... Você falou dos dois lados, né? Do governo e uma coisa do legislativo. O que você escolheria? Assim, porque não dá pra mexer tudo ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma briga de cada vez. Grandes erros que eu vejo, assim, do lado legislativo, eu concordo plenamente. Esse centrão que fica negociando cargos, emendas parlamentares, esse tipo de coisa, acaba com qualquer tipo de debate. Exato. Então, assim, a gente vai lá, eu vou me posicionar sobre a reforma da Previdência na Assembleia. Eu vou lá na tribuna, faço um discurso a favor da reforma. Vaiado por todo mundo, né? Toma cadeirada. Tomo cadeirada. E aí, o que acontece? Veio alguém logo em seguida e vai defender o interesse corporativo. Bizarro. E tudo mais. E cadê o centrão? Ninguém vai falar nada. Então, porque não tem debate, eles não têm uma posição, você não sabe o que eles estão defendendo, eles estão defendendo o que convir. O interesse deles. O interesse deles naquele momento, o que eles vão conseguir raptar, né, do Estado para eles, né? Sim. Então, no final de contas, é isso, do lado do legislativo. Agora, eu acho que como a gente tem que... a gente está muito longe, eu acredito ainda, de ver lideranças, sobretudo no executivo, que entendam todo o lado institucional daquilo que eles representam também. Né? Eu vejo um governo hoje com uma direção muito boa para políticas econômicas e por aí vai, mas que ainda não entendeu a influência que tem como líder, assim, do executivo, ao dar o exemplo, ao tentar fazer as coisas que levem a uma direção e a uma visão. Eu sinto falta de ver líderes que sejam estadistas, que tenham uma visão de mundo e que tenham uma vontade de implementar aquilo de maneira técnica. E isso ainda não aconteceu, assim. Falta, eu acho que é muito menos questão, assim, de desenho institucional, muito mais questão de perfil de pessoas que estão ali na frente do cargo.